Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Espírito e Vida, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 14 de janeiro de 1970. A LBV, principalmente agora com o céu, já poderia ter editado em livros sua vasta produção de cunho espiritual tão elevado. Por que não o fez? Porque não autorizei tais edições. Não era chegada a hora. Doravante, sim, pode a LBV pensar no assunto, selecionando o que seja digno da aprovação de Jesus em benefício do Brasil e do mundo. As palavras do Mestre, como ele mesmo afirmou, são espírito e vida. Assim, as da LBV, depois de 20 anos de lutas, num trabalho de pioneirismo indiscutível, pôde finalmente abrir as portas do céu, iniciando a gigantesca obra da unificação das 4 revelações do Cristo de Deus. Estas palavras terão de correr o mundo, nesta era apocalíptica, porque são espírito e vida, para todo o sempre. A hora chegou, diz o Espírito da Verdade. O homem tem o direito de cercear a liberdade de consciência? Jamais. Toda coação nesse sentido é crime contra a lei de Deus. Assim também, o homem não tem o direito de impedir as manifestações do pensamento, desde que visem ao bem de todos. Liberdade com responsabilidade. Direitos com deveres. É respeitável toda e qualquer crença, embora reconhecidamente falsa? Sim, quando é sincera e conduz à prática do bem, pois vários são os graus de evolução espiritual. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Só o conhecimento da verdade total pode e sabe distinguir entre o falso e o correto, o certo e o errado, em todas as crenças de homem ou verdade de cada um. Somos responsáveis por escandalizar sem motivo os crentes que não pensam como nós? Sim, porque isso é atentar contra a liberdade de consciência e faltar à caridade, ensinada e exemplificada pelo Mestre e Senhor.
Pelo respeito à liberdade de consciência, devemos permitir que se propaguem doutrinas perniciosas? Nada acontece por acaso. Tais doutrinas cairão por si mesmas, como a casa edificada sobre areia. Sem atentar contra a liberdade de consciência, podemos atrair ao caminho da verdade aqueles que se acham desviados por falsos princípios? Podeis e deveis. Isso, porém, deve ser feito de acordo com o exemplo de Jesus, isto é, com boa vontade, nunca pela força, que é pior do que a crença daqueles a quem se procura salvar. Se é permitido impor alguma coisa, é o bem, é a fraternidade, em suma, o amor do novo mandamento, pela convicção, nunca pela violência. Visto julgar-se cada religião a única expressão da verdade, como se pode distinguir a quem tem o direito de se apresentar como tal? O Cristo ensinou o melhor processo. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. A melhor religião ou doutrina é a que faz mais homens de bem, sinceros e não hipócritas, isto é, a que vive o novo mandamento de Jesus, a lei do amor e da caridade. Em toda a sua extensão, em sua aplicação mais elevada, toda doutrina que produzir em suas consequências a desunião, o ódio fratricida, estabelecendo demarcação entre os homens, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. É doutrina de homens e maus espíritos, não é de Jesus, não é de Deus. De onde nasce o desejo de perpetuar com monumentos fúnebres a memória dos seres que abandonaram a terra? É o último ato do orgulho humano, gerado pelas convenções sociais. Não se deve, porém, atribuir aos que partiram essa responsabilidade. Pode ser iniciativa dos parentes que se querem vangloriar ainda na morte. Nem sempre se fazem tais demonstrações por consideração ao morto. Elas também se dão por amor próprio, por alarde das riquezas dos que ficam. Poderão esses belos monumentos salvar do esquecimento aqueles que foram inúteis na terra? Devemos então reprovar de modo absoluto a pompa dos funerais? Não, pois isso se torna justo e exemplar, desde que seja feito em memória de um homem de bem, que haja dedicado sua vida ao progresso e à felicidade das criaturas humanas. Qual é a base da justiça fundada na lei natural ou lei divina? Para os cristãos, o novo mandamento. Para todos os outros, a regra áurea. Fazei aos homens o que quereis que eles vos façam. Impõe-lhe obrigações particulares a necessidade que o homem tem de viver em sociedade? Evidente. A primeira de todas é respeitar os direitos de seus semelhantes. Quem respeitar esses direitos será sempre justo. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O direito à vida.